Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Bom, então tá bom. Deixa eu só acertar um pouquinho aqui. Bom, nossa aula de hoje é a aula de geografia e nós vamos falar um pouquinho sobre transporte no Brasil hoje em dia, tá certo? Tudo bem? Então presta atenção na aula, que depois eu vou colocar duas questões para a gente responder lá na sala, tá bom? Então, o texto começa dizendo o seguinte, gente, que como nós vimos, né, nas aulas passadas, né, o homem, o que ele faz? Ele retira da natureza diversos recursos, né, onde o que ele faz? Ele pode, com esses recursos retirados na natureza, ele pode criar outros produtos, tá? E na medida que isso vai ocorrendo, né, novas técnicas e outras novas tecnologias vão surgindo e vão se desenvolvendo, né? E esses produtos, né, eles vão cada vez mais se aprimorando, né? E isso também ocorre com os nossos meios de comunicação, né? A própria esses aparelhos tecnológicos que a gente usa, né? Que nós temos aí hoje em dia, como celular, computador, e também ocorre no transporte. Então é isso que o texto começa dizendo, tá? Que toda essa evolução, né, que decorre também dessa retirada desses recursos naturais, né, na criação de produtos, nós temos então todos esses avanços que a gente já mencionou no começo e que vai dar, né, vai levar a toda uma discussão relacionada aos transportes no Brasil, né, nos dias de hoje. Então, o que ele vai começar dizendo? Né, que claro que nem sempre a gente discutir essa questão do deslocamento das pessoas de um lugar para o outro nunca foi algo fácil, tá certo? E fácil e rápido, né? Por exemplo, ele volta ao passado, né? Há 500 anos atrás, por exemplo, as viagens eram extremamente demoradas e completamente, vamos pensar assim, desconfortáveis. Né? As pessoas viajavam, né, ruim, né? Não tinha comodidade, né? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, né? Que hoje em dia isso se modificou. Com todas essas tecnologias que a gente tem hoje em dia, isso se modificou. Então ele dá um exemplo interessante, né? Porque ele fala assim, né? Que em 1500, né? Quando Pedro Álvares Cabral fez a viagem, né? Até o Brasil, essa viagem de Portugal até o Brasil, ela durou aproximadamente 45 dias. 45 dias para chegar aqui. E hoje um navio, por exemplo, ele demora cerca de 14 dias, 15 dias, né? E se você pensar assim, né, num avião, o avião ele percorre essa mesma distância em apenas 10 horas. Então você tem o quê? Toda uma tecnologia e toda uma, uma evolução, né, do ser humano na construção desses novos produtos, dentre os quais os próprios meios de transporte. Então o homem ele vai aprimorando isso, né? Na sala eu vou colocar, por exemplo, a gente está falando de transporte, né? Mas eu vou dar o exemplo, por exemplo, do telefone, né? O telefone também vai evoluindo, né? É um exemplo que eu estou fazendo entre aspas aqui para ficar claro essa evolução. Mas o carro, o navio, o avião, né? Então todos esses meios de transporte eles foram o quê? Evoluindo, tá? Com todas essas tecnologias e com o próprio conhecimento que o homem vai adquirindo, né? De uma geração para outra geração, tá certo?
Então o homem, com todos esses avanços, eles vão desenvolvendo técnicas, né, e saberes, né, com o objetivo de produzir meios de transporte cada vez mais seguros e eficientes. E a questão também da rapidez. Tá certo? Então é só isso que o texto está colocando nessa aula, né? Essa evolução dos meios de transporte, né? A questão da tecnologia, né? A natureza fornecendo esses recursos para a produção desses meios de transporte, como a gente viu, por exemplo, na aula de ciências, né? A questão dos metais, né? Então vai havendo uma evolução, né? Desses metais também, né? A junção, né? Que a gente fala sobre as ligas metálicas. Então isso vai criando novos caminhos, né? Para a criação de novos produtos, de outros produtos, que tem uma relação, né, com o transporte. Só que não só com o transporte, com outros elementos, com outros produtos também, mas em especial aos meios de transporte. E toda essa evolução que houve desses meios de transporte, né? Então, acho que esse exemplo da viagem de 45 dias para 10 horas é um exemplo dessa revolução, né? Vamos pensar assim, né? Desses avanços tecnológicos, tá certo? Então agora vamos para a sala que eu vou colocar duas questões, tá bom? Então vamos lá.